Não é sobre ter razão, é sobre ouvir com o coração. José fala, Maria explica. No fim, o amor sempre fica. Nem toda conversa precisa ser vencida. Nem toda explicação aproxima. Nem todo silêncio é vazio. Este é um espaço sobre sentimentos. Sobre maturidade. E sobre entender que não é sobre ter razão. Eu sou Maria. E eu sou José. Este é o podcast Não é sobre ter razão. Sabe, tem certas conversas que parecem ter camadas invisíveis. Sim. Você começa a discutir uma coisa, sei lá, pequena, do dia a dia. Exato. E, de repente, do nada, a conversa ganha um peso enorme. Um peso que não parece ser daquele momento. Isso. E aí surge uma lembrança, algo que aconteceu anos atrás. Você até se surpreende, né? Pensa, nossa, mas por que isso agora? A famosa memória que a gente achava que estava esquecida. Exatamente. E a primeira reação, quase um reflexo, é tratar aquilo como passado. Falar, mas de novo esse assunto? Isso já foi, já está superado. É, a gente chama de passado superado, né? Só que talvez não esteja. Pois é, não era. E eu acho que a reflexão interessante começa aí. E se essa memória não surge para acusar? Como assim? E se ela aparece para explicar? Sabe, o passado não vem para apontar o dedo, ele vem para dar um contexto. O passado explica. Isso. Ele vem para dizer, tipo, olha, o motivo pelo qual eu estou sentindo isso com tanta intensidade agora é por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Faz sentido. É como se a memória fosse a peça que faltava para entender o tamanho da reação de hoje. Exato. Ela conecta os pontos. Mostra que aquilo que parece um fato isolado, na verdade talvez seja a repetição de um padrão. Ah, sim. Para uma pessoa foi um evento único. Mas para outra foi a quarta vez que a mesma coisa aconteceu. A mesma dor. E sem essa memória, sem esse contexto histórico, a reação do presente parece desproporcional, um exagero. Mas com a memória, tudo passa a fazer sentido. A memória vira uma tradução. Isso, uma tradução do sentimento. E aí a gente entra num ponto que eu acho fascinante e bem delicado, que é a diferença entre as memórias de quem viveu a situação. Porque uma pessoa lembra do que sentiu, a outra lembra do que quis dizer, da intenção. E são dois universos completamente diferentes, né? Totalmente. Um lembra do impacto, o outro da justificativa. Ah, mas eu não tive a intenção, eu só quis ajudar. E a justificativa, ela tenta fechar o assunto na lógica. Mas o sentimento não mora na lógica. Não mesmo. A intenção se perde com o tempo. O vento leva. Mas o sentimento que a ação causou... Isso fica. Ele cria raiz. O impacto emocional é o que fica guardado. Mas e quando a justificativa é de fato importante? Por exemplo, uma promessa que foi quebrada. Sim. Digamos que o motivo foi sério. Uma emergência, algo que não dava para controlar. Essa razão não conta. Conta. Claro que conta. A questão não é invalidar a razão. O ponto é que a justificativa e o impacto emocional, eles caminham em pistas diferentes. A justificativa pode explicar a falha, mas ela raramente cura a ferida da confiança quebrada. Então o que importa não é o porquê da promessa ter sido quebrada. É a quebra em si. A mensagem que fica é: eu não posso contar com isso. A confiança é um vínculo, né? Não é uma equação lógica. A justificativa tenta resolver a equação, mas o vínculo continua ali, meio rompido. Entendi. A conversa acabou, mas o assunto não foi encerrado de verdade. Exatamente. É por isso que essas memórias voltam. Porque a ferida emocional nunca foi cuidada de verdade. Ela continua ali, sabe? Aberta. É como se a gente só tivesse colocado um band-aid por cima. Isso. E qualquer coisinha que esbarra ali, anos depois, faz doer tudo de novo, com a mesma intensidade. A memória do fato antigo vem junto, não como uma arma, mas como, sei lá, uma febre, um sintoma de que aquilo nunca sarou. Sabe que, ouvindo tudo isso, me ocorre uma coisa.
quase um paradoxo. O quê? O problema, então, não é a memória. Não é o passado. Não. Não. O problema real é a ausência que houve no passado. A falta de presença emocional no momento em que a coisa aconteceu. Uau, é isso. Se lá atrás, na hora, tivesse tido acolhimento, sabe? Uma escuta de verdade, eu entendo que isso te machucou. Ah, sim. Talvez aquele evento virasse uma cicatriz, uma história, e não uma ferida aberta que precisa ser revisitada hoje. A memória é um sintoma da falta. É a virada de chave, né? A memória não é um ataque, é um pedido de socorro. Um pedido de socorro é um convite para que a presença que faltou lá atrás seja oferecida agora. É a memória dizendo, naquela hora você não me viu, por favor me veja agora. Então, em vez da gente ficar na defensiva, falando deixa o passado no passado, A gente poderia ter abertura para perguntar, isso ainda dói, né? muda tudo. A conversa deixa de ser uma disputa sobre quem lembra certo, E se torna um ato de cuidado, um cuidado com a relação aqui e agora. e é por isso que a memória às vezes vem com tanta clareza. Não é com raiva, com rancor, é quase cirúrgica. Porque a intenção não é atacar, a intenção é construir, é alinhar o entendimento para poder seguir em frente juntos. Então a memória não é uma arma. Não, memória não é arma, é ferramenta de cuidado. Ferramenta de cuidado, gostei disso. É uma ferramenta para cuidar do futuro, para não repetir a mesma dor. É dizer, olha, a gente já conhece esse caminho, ele machuca. Vamos tentar outro? E é uma ferramenta para cuidar do agora também. Principalmente do agora. É a chance de curar hoje o que ficou quebrado ontem, de dar finalmente o reconhecimento que aquele sentimento nunca teve. Então, a gente não deveria ter medo dessas memórias. Deveríamos recebê-las como mensageiras. Exato. Elas trazem um diagnóstico sobre a saúde da relação. Elas mostram onde ainda precisa de atenção, de presença. O foco nunca é o passado. O foco é sempre o cuidado no presente. Pensando em tudo isso, então, a verdadeira maturidade talvez não seja esquecer o passado, ou ser bom em deixar pra lá. Talvez a maturidade seja estar tão presente no agora, em cada conversa, em cada momento, que as coisas são vividas e resolvidas por completo. Sem deixar pontas soltas. Isso. Sem acumular pequenas dívidas emocionais. Porque a melhor forma de ter um passado resolvido é construir um presente com presença. Quando existe cuidado no momento em que as coisas acontecem, você não cria fantasmas. Você cria história. E a história não precisa assombrar ninguém. Então, no fim, o que essas memórias do passado estão pedindo não é uma viagem no tempo. Não. Talvez hoje não seja sobre responder. Talvez seja só sobre perceber. Se isso fez sentido, guarde. Se não fez, deixe passar. A gente se encontra no próximo episódio. A gente se encontra no próximo episódio. Não é sobre ter razão, é sobre ouvir com o coração. José fala, Maria explica. No fim, o amor sem